Olá pessoal, tudo bom? Professor Roberto falando. E nesse vídeo vamos começar a aprender a adicionar sombras aqui no CSS, tá? A gente pode adicionar sombras tanto em textos como em displays estilos blocos dentro do CSS. A gente já vai entender isso. Bom, eu criei aqui um arquivo chamado sombras.html só para exemplificar a funcionalidade. Criei aqui um style, eu chamei o Bard aqui e botei um background F7, 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 que é um cinza bem clarinho. Deixei comentado aqui uma outra cor escura para exemplificar depois. Então essa aqui não está funcionando, só está comentada. Criei uma classe chamada título, botei a font family sem serifa, font size bem grande, text align center e o color dessa cor aqui, que é um tom de azul. Tá? E no HTML, simplesmente criei aqui um H1, botei essa class título nele. Escrevi sombra em texto só para a gente enxergar isso acontecendo. Vamos salvar aqui e vamos olhar como isso está aqui. Ó, e está exatamente assim o nosso texto. Legal? Agora vamos aplicar sombra nesse texto ali. A propriedade que aplica então as sombras em textos, ela se chama teste-shadow. Legal? O teste-shadow nós temos um total de 4 parâmetros na verdade. O primeiro parâmetro é o deslocamento à direita desse texto. Por exemplo, eu vou colocar aqui vou botar 2px, tá? Depois o deslocamento para baixo desse texto, vou deixar aqui também 2px. Depois, que é em pixels esse deslocamento, o deslocamento da sombra. Depois tem um terceiro parâmetro que é como se fosse o esfumaçamento dessa sombra. É como se ele fosse deixando o efeito de sombra mais transparente. Ele começa lá do transparente e vai aplicando a sombra. Ele vai deixando mais embaçado esse efeito. E por enquanto eu vou deixar 2 pixels aqui também. E o quarto valor aqui desse estilo é a cor desta sombra. Então, por padrão, a gente pode usar o formato RGB, pode usar o formato hexadecimal. Eu vou usar aqui o formato hexadecimal. Vou colocar então 000, que geralmente é o valor padrão que vem, tá? Sombra preta. Salvei e vamos testar aqui. Vou atualizar para enxergar. E olha só, aplicou a sombra aqui para nós, tá? Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima e vou mandar inspecionar para abrir essa lateral aqui do Google Chrome. E eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem, para a gente enxergar ele mudando a propriedade aqui na hora, tá? Por exemplo, aqui tem 2, 2 e 2. Se eu aumentar aqui, ao invés de 2 colocar 5, olha o que ele faz. Vou ir botando mais para vocês enxergando. Vamos botar aqui 10. Olha só, ele vai empurrando a sombra para direita ali, tá? Vamos botar aqui 30, ó. Ele empurra a sombra. E geralmente se usa poucos pixels ali, né? Principalmente em textos que o texto ele é fino, né? Ele não tem muita espessura. Então botar 5 ali cai bem pro lado. E aqui ele vai, se eu for aumentando os números, ele vai descendo, ó. Vou aumentando aqui, ó, vai descendo o texto. Tá? Então a gente controla esse deslocamento tanto para a direita quanto para baixo, utilizando aqui esses pixels. Tá? Nessa segunda parte aqui, vou deixar aqui 1. Ele deixa a sombra bem dura, a sombra quase não tem ali embaçamento. Vou agora aumentando o 0, posso deixar 0 que não tem embaçamento nenhum, mas agora vou aumentando esse terceiro valor ali, ó. Tô aumentando, ó. Tá vendo que a sombra está ficando mais dispersa, ó? Então é isso que ele faz. Tá? Então a gente controla com esses 3 pontos aqui. E obviamente eu posso mudar aqui a cor. Vou botar um 333, que ele fica
preto, só que um pouquinho mais suave, né? Não é tão escuro, tá? Mas se eu precisasse que essa sombra aqui fosse ao contrário, por algum motivo eu quero que ela não fique à direita, fique à esquerda, tem como? Tem, ó, eu vou diminuindo aqui, ó, chegou em 0, ele está bem no meio, e eu vou continuar diminuindo. Ele vai botando um número negativo, então, ó, se eu botar -1, -2, -5, ele joga ela para direita, ó, tô botando ali. Tá? Então posso botar negativo para ele ir para a esquerda, né? Falei direita, mas aí para a esquerda. A mesma coisa eu consigo fazer também na parte de baixo, que era a sombra para cima, ó. Vou botando números negativos aqui, ele aplica essa sombra para cima também, tá? E eu posso aumentar aqui, ó, o embaçamento dela. Legal? Então assim eu consigo aplicar esses efeitos de sombra nos textos, só vai funcionar em textos. Eu botei aqui no H1 e aumentei bastante o tamanho da fonte para a gente enxergar bem isso. Então, se eu der um F5 aqui agora, ele vai voltar do jeito que estava, ó. Ele está ali. Eu vou chegar aqui e vou deixar ela 2, 2, aqui eu vou deixar um 5 e aqui um 3, 3, 3, que vai ficar mais suave essa sombra, ó. Ó, ficou bem suave ali. Até 5 eu achei demais até. Vou botar 4 que fica ali a sombra. Legal? Mas se fosse assim, se esse fundo fosse escuro, eu vou tirar esse daqui, ó. Vou deixar esse valor que eu tinha separado aqui para nós. Salvei. Vou chegar aqui e vou atualizar, tá? Obviamente, se o plano de fundo é escuro, a sombra escura também, essa aqui até dá para enxergar bem um pouquinho, mas praticamente não vai aparecer. Então, a gente consegue sim aplicar sombras com cores claras, tá? Por exemplo, vou aplicar aqui um branco mesmo, ó, FFF em um fundo escuro. Salvei, vou atualizar aqui e olha só. Então aplicou, né? Essa sombra, e aí nem seria mais uma sombra, seria um brilho, né, no elemento. Eu poderia botar aqui, ó, quero brilho em todo ele. Poderia botar aqui 0, 0, e aqui aumentar para um 5, e aqui não ser tão branco assim. Poderíamos botar aqui um DDD, que é um mais cinza. Salvei. Vou atualizar aqui e olha só. Então, aplicou esse brilho aqui para nós. Visualmente não ficou tão agradável, mas só foi para mostrar o efeito para vocês. Aí, para encerrar, vou clicar aqui e vou inspecionar, mostrando coisas que a gente consegue fazer com o efeito de sombra. Nós podemos fazer o seguinte, ó. Aumentar bem mais aqui esse esfumaçamento dela, ó. Aumentar bastante aqui, ó. Como é que ficou? E a cor, posso mudar, pegar a mesma cor do texto, deixa eu pegar aqui o conta-gotas, ó, no Chrome, pegar a mesma cor do texto e olha como é que fica aqui. Girar, pegar a mesma cor do texto e deixar um pouco mais claro, um pouco mais... uma cor um pouquinho mais clara que a cor original. Olha só, então ficou ali como se fosse literalmente um brilho nesse texto aqui. Tudo a gente consegue aplicar com o efeito de sombras em textos. Legal, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.